das trevas desse século contra as hostes espirituais da bondade nos lugares celestiais. A gente observa que quantas e quantas pessoas estão dentro das congregações, dentro de toda e qualquer igreja. Não existe denominação, nome de igreja, mas em todas as igrejas o adversário aparece. Ele aparece de uma forma terrível, ele aparece de uma forma tentando destruir as pessoas. A gente observa quantas pessoas que muitas vezes na aparência é uma pessoa bonita, em beleza física, mas quando o diabo a possui, ela fica aquela pessoa estranha, aquela pessoa horrível, né? Toda se entrouxando, né? Se jogando no chão, gritando, perturbada. Isso é a presença do diabo naquela vida. Mas eu louvo a Deus que na vida do verdadeiro cristão, naquele que busca Deus, esta pessoa, né? Ou esta entidade, ela não opera. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus e o Espírito Santo habita dentro de nós. Amém. E eu louvo a Deus que quem habita em nós é o Espírito Santo. Porque quando a gente observa essas pessoas sofrendo dessa forma, a nossa autoridade, o que Deus dá autoridade é para repreender o demônio. O demônio que está nessas pessoas. Mas eu já falei aqui uma vez e vou repetir. Teve uma pessoa lá em Marechal Deodoro, lembro como hoje, repreendemos o demônio daquela vida. Aquela pessoa, meus queridos, eu achei uma coisa interessante, que a gente repreendeu, vinha a gente repreendia uma caixa de demônio e a gente repreendeu até ela ser liberta. Nós chamamos aquela pessoa para o culto à noite e ela disse: eu vou, pastor. Mas quando nós estávamos cultuando lá em Marechal Deodoro, na hora que eu fechei os olhos para orar ao Senhor, meus olhos fechados, mas os olhos espirituais estavam abertos. Na hora que ela ia colocando o pé dentro da igreja, mas estava possuída pelo diabo, o Senhor me toma e diz assim: Satanás da porta para fora. E aquela mulher caiu no chão. E quando aquela mulher cai no chão, ela, daqui a pouco ela bota a mão na cabeça, louca, com dor na cabeça, aquela loucura toda, e saiu subindo uma ladeira, gritando desesperada. E isso a gente vê que o diabo opera fortemente. O diabo não brinca de ser diabo, mas também tem pessoas que dão lugar a ele. Essa pessoa, depois desse culto, eu vinha saber pela boca do auxiliar de trabalho lá da igreja. Ele disse: pastor, na hora que o senhor falou Satanás da porta para fora, ela caiu. E quando ela caiu, o diabo se manifestou nela e ele correu com a mão na cabeça gritando. Mas depois de alguns dias a gente começou também a procurar saber alguma coisa sobre a vida dela. E o que aconteceu? Alguém chegou para mim e disse: pastor, aquela mulher não quer nada com Deus. Aquela mulher, sabe o que ela fez, pastor? Não. Ela foi no candomblé e pagou R$200 para voltar os demônios que atuavam na vida dela. Então existem pessoas que são acuadas pelo diabo, mas também existem pessoas que dão lugar verdadeiramente ao diabo. Tem pessoas que brincam com o diabo, parece que gostam, parece que amam o diabo. Por isso que existem satanistas, pessoas que são contrárias, se opõem às coisas de Deus. E é por isso que nessa noite essa palavra é para nós cristãos, para a gente se revestir da armadura de Deus, porque a gente vai ajudar todo tipo de pessoa. Não importa se é satanista, não importa se diz cristão e não é, porque a Bíblia diz que muitos se dizem cristãos e não são, mas estão dentro da igreja. Estão muitas vezes encobertos, né? Muitas vezes escondido, camuflado. Mas um dia o Deus que a gente serve revela. O Deus que a gente serve mostra. E quando mostra é para que a gente tome uma atitude, para a gente repreender o demônio naquela pessoa. Porque para estar na igreja, nas regiões celestiais, tem que ser liberto pelo poder da palavra. Louvado seja Deus para todos sempre. Não há nada melhor do que ser liberto. Quem é liberto glorifica, quem é liberto exalta, quem é liberto é agradecido. Louvado seja Deus para todos sempre. Quem é liberto se alegra na presença do Senhor todo instante e toda hora, mesmo em escassez de comida, mesmo em escassez financeira, mesmo em escassez de roupa, mesmo em situações adversas, ele ainda glorifica a Deus, ele ainda exalta a Deus, ele ainda louva, adora o Senhor. Louvado seja Deus para todos sempre. Muitas pessoas não entendem como é que uma pessoa pobre louva a Deus, como é que uma pessoa que
porque muitas vezes não tem uma roupa direito para vestir, mas ela está adorando a Deus, ela está alegre, ela está feliz, porque muitas pessoas perguntam: eu tenho tudo, mas não sou feliz. E aquela pessoa ali quase nada ou não tem nada e ela é feliz. Sabe o que ela tem? Ela tem algo que muitas pessoas não conhecem: Jesus Cristo. Louvado seja Deus para todo sempre. Jesus é o ser mais maravilhoso que existe no céu e também na terra em nossas vidas. Através de Jesus a gente enxerga as coisas que acontecem nesse mundo. É através de Jesus que a gente vê que a vida lá fora não vale mais nada. É através de Jesus que a gente vê que está um caos a vida. Principalmente a gente olhando na geopolítica, a gente vê um roubando o outro, um matando o outro, um destruindo o outro, um falando mal do outro, um querendo tomar o cargo do outro. Isso lá na geopolítica. E isso tem alcançado muitas vezes o meio cristão. Muitas vezes dentro das igrejas alguém quer tomar cargo, alguém quer tomar posição, alguém quer passar por cima de um líder, alguém quer maltratar um líder, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Por quê? Porque ainda não estão revestidas pelo poder, ainda não estão revestidas pela armadura de Deus. Porque quando a gente é revestida, a gente é humilde, a gente reconhece que nada é nosso, tudo é de Deus. Louvado seja Deus para todo sempre. E a gente agradece a Deus porque tudo é dele, porque nada nós somos e nada nós temos. E aqui nós viemos, como diz uma expressão, que eles nascem nu, não é? Como diz também Jó, que nasceu nu. Então, mas ele não tinha nada dele. Então tudo que ele tinha foi Deus que o deu. Louvado seja Deus para todo sempre. Quando Jó colocou essa expressão, ele quis dizer: olha, nasci nu, eu do ventre da minha mãe saí, não tinha nada, foi tudo que ele me deu até hoje, todos os bens que eu possuí, toda a riqueza que eu possuí, a família que me deu foi Deus, tudo que me deu foi Deus, servos, camelos, jumentos, vacas e tudo mais, quem deu foi Deus. E quando foi tirado tudo, diz a Bíblia que Jó falou o quê? Que disse: olha, louvado seja o nome do Senhor, Deus que deu e Deus tornou, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tem que ser grato a Deus no pouco e também grato a Deus no muito. A gente tem que ser grato a Deus todo instante e toda hora. Nós temos que agradecer a Deus pela nossa vida simples, que muitas vezes a gente só quer agradecer quando a gente recebe bênçãos grandes, não é? Coisas maravilhosas acontecem na nossa vida, mas a gente tem que ser grato já pelo ar que respiramos. Temos que ser gratos todo dia acordamos, todo dia estamos aqui de pé, glorificando, louvando e adorando a Deus, na beleza da sua santidade. E quando diz aqui no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Diz a Bíblia que basta cada dia o seu mal. Todo dia nós temos batalhas, todo dia nós temos guerras, essas externas ou internas. Nós passamos por dificuldades de várias maneiras, até mesmo sentimentais, até mesmo espirituais, até mesmo familiares, até mesmo na irmandade, na comunidade, na igreja. Nós passamos por problema no trabalho, nós passamos por problema na rua, em qualquer lugar, porque a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Mas eu louvo a Deus, nesse versículo 13 já está dizendo isso: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, quando vier o dia mau para a minha vida, quando vier o dia mau para a tua vida, fica firme. Fica firme em Deus, deixa o vento passar, deixa a tribulação passar, deixa a luta passar, deixa o problema passar, coloca os teus problemas nas mãos de Deus. A Bíblia diz: lança sobre o Senhor a tua ansiedade, lança sobre o Senhor os teus problemas, e Ele te susterá, e não permitirá que o justo seja abalado. Quem diz amém? Então é dessa forma que eu glorifico a Deus, é dessa forma que eu me alegro com Deus, que mesmo no dia mau eu posso resistir, eu posso estar em pé diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tudo que vier sobre a minha vida eu deixo passar. Louvado seja Deus para todos sempre. Deus é bom, Jesus é bom e o diabo não presta.
isso aqui, nesse versículo, é que diz: cingindo vossos lombos com a verdade. A gente vence sempre com a verdade. Haja o que houver, pode se levantar o que se levantar contra mim, contra a tua vida. A gente sendo verdadeiro vale a pena. Eu acho interessante, queridos, que o verdadeiro sempre está conosco. E quando a gente anda com a verdade, está com Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Se ninguém vai ao Pai senão por Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então diz: cingindo os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Quando a gente está com Jesus, a Bíblia diz o seguinte: primeiro, Ele é o que? Verdade. Segundo, a couraça da justiça. Se revestir da couraça da justiça. Quem é justo? Deus. Quem nos fez justo? Deus. A Bíblia diz que Deus nos justifica. Quem diz amém? Amém. Eu louvo a Deus por isso. Eu não tenho que me justificar de nada. Você não tem que se justificar de nada para ninguém. Quem nos justifica é Ele. Louvado seja Deus para todo sempre. E é por isso que eu aprendi com Jesus que vale a pena estar na posição, glorificando, louvando e adorando e bendizendo o seu nome. E diz assim no versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Não, versículo 15: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Mais uma vez a gente volta à mesma forma, ou o mesmo ser, ou a mesma pessoa, ou o mesmo Deus. Quem é a paz? Quem é o príncipe da paz? A Bíblia diz que o príncipe da paz é Jesus. Calçar os pés com o Evangelho da paz. O Evangelho que conhecemos é o Evangelho que traz paz. É o Evangelho que trouxe Jesus para a minha vida, Jesus para a tua vida. É o Evangelho que Jesus, por nos conhecer por dentro e por fora, a Bíblia diz que Jesus foi para o que era seu não receberam, mas todos quantos receberam, tiveram feitos ou receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos nós que aceitamos a Jesus por fé, tivemos o direito de receber Jesus por fé. E através dessa fé é que nos traz o poder de Deus para a nossa vida. Nós tivemos o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Filhos por adoção, mas filhos. Amém? Ah, mas eu não sou filho legítimo. Só em você ser adotado por um Deus maravilhoso vale a pena ou não? Vale a pena. Porque Ele nos amou primeiro. Ele enviou seu Filho para nos resgatar. E por amor nos fez seus filhos. Louvado seja Deus para todos sempre. Então, na verdade, queridos, que verdadeiramente a gente viva na preparação do Evangelho, o Evangelho da paz, o Evangelho genuíno que pregamos, que é a palavra de Deus. Amém? Rapidinho, porque o tempo não espera. No 16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A gente só vence o diabo pela fé. A gente não vence o diabo pela nossa força. A gente não vence o diabo com cara feia. Não, é pela fé que nós temos em Deus. E essa fé que nós temos em Deus que nos alcançou. E o Senhor, quando nos alcançou, a Bíblia diz que Ele nos deu poder. Esse que nos deu poder para pisar em serpentes e também escorpiões. Aleluia. Então eu louvo a Deus por isso. O meu Deus e o teu Deus é aquele que pisa e nos deixa pisar em serpentes e escorpiões. Nos deu autoridade sobre o diabo. Louvado seja Deus para todo sempre. E através de quê? Do escudo da fé. A fé para nós é o escudo que nos guarda, que nos livra de todos os males. Porque é Deus que está sempre conosco. Quem diz amém? E diz assim a palavra no versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu chamo a atenção dos irmãos nessa noite para atentar para este versículo 17, quando fala: tomai também o capacete da salvação.
segurança. O capacete da salvação fala em segurança, fala em convicção. Louvado seja Deus para todo sempre. A Bíblia diz que a gente, para servir a Deus, a gente tem que entregar a nossa vida a Cristo e ter convicção, aleluia, louvado seja Deus, que verdadeiramente Ele é Deus. Amém? Amém. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Muita gente, queridos, a mente de muitas pessoas são cauterizadas, são mentes que não estão mais aqui, não estão de acordo com a palavra, não é mais a palavra que rege a vida deles, é o seu ego, o egocentrismo. Eu sou, eu posso, eu faço, é desse jeito, ninguém manda em mim, ninguém toca em mim, ninguém fala assim comigo. E dessa forma são as pessoas que estão com a sua mente cauterizada, sua mente simplesmente voltada para as coisas terrenas e sem ligação com o céu, porque a Bíblia diz: aquele que desligar na terra será desligado no céu. Quem diz amém? Mas nós não, queridos, tomamos o capacete de quê? Da salvação, aleluia. Salvação em Cristo, convicção de salvação. E a Bíblia diz que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa aqui, ó, essa aqui sim é a espada do Espírito. Por que a espada do Espírito, queridos? Porque a palavra, ela é como a espada que corta dos dois lados, dois gumes, como diz a palavra. Ela tanto corta para vocês que estão ouvindo, como corta para aquele que está pregando. Então a palavra significa dizer, ela fala comigo e também fala com você. Quem diz amém? Vale a pena ser crente, vale a pena louvar a Deus, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena viver com essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, na sua vida, no seu coração. Como disse o salmista Davi: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E finalizando nesta noite no versículo 18, fala assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, aleluia, louvado seja Deus, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, aleluia. A Bíblia diz: orando em todo tempo, sempre devemos orar, não podemos brincar de ser crente. A Bíblia diz: orai sem cessar, é todo instante, é toda hora. Ah, pastor, eu não dobrei o joelho, mas eu orei andando. Amém, pelo menos orou. Amém. Ah, eu estava deitado na cama, não me ajoelhei porque eu estava cansado, com a perna doendo, mas orou. Louvado seja. Ah, eu estava lavando o prato e assim também eu estava orando. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: orando todo o tempo no Espírito. Glória seja dada o nome do Senhor. Amém? Com toda oração e súplica, quer dizer, sempre suplicando a Deus para que Ele nos guarde, para que Ele nos ajude, para que Ele nos sustente de pé. Você acha que é fácil a gente estar aqui em pé diante do Senhor? É não. Na carne a gente pode até estar muitas vezes de pé, mas no Espírito só Deus que faz isso. Só Ele que verdadeiramente nos levanta para servi-lo, para glorificá-lo, para louvá-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo, para agradecer a Ele, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às lutas. Louvado seja Deus para todo sempre. Tudo é uma coisa interessante, que a Bíblia diz que tudo passa. Amém? A Bíblia diz que passa os céus